Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os fundos imobiliários. Gente, essa queda parece que não tem fim. Quando eu acho que caiu tudo que tinha que cair, parece que cai mais. E aí quando eu vou lá, encho o carrinho, cai mais. E aquela sensação de, putz, será que eu deveria ter esperado para comprar? Será que eu deveria estar comprando renda fixa e ter esperado o movimento dos fundos imobiliários cair até o fundo do poço? Pois é, mas eu não tenho bola de cristal, acredito que você também não tem bola de cristal e a gente não sabe até onde vai o fundo do poço. Por isso sim, considero que é uma forma inteligente de você ir comprando aos poucos, né, com essas quedas. Não tem como a gente prever, tá? Então esse já é um ponto que a gente vai conversar nesse vídeo. Mas fatalmente, eu te garanto que os fundos imobiliários, uma hora ou outra, vão subir, tá bom? E a gente vai falar tudo nesse vídeo. Então, se você entrou aqui achando que eu vi só notícia ruim, tá enganado, porque eu tô muito confiante, acho que os fundos imobiliários estão com uma grande oportunidade e quem tá investindo em bons fundos imobiliários, a gente vai falar nesse vídeo ainda, trago alguns exemplos, tem muito a ganhar nos próximos anos, mas vamos colocar aqui alguns cenários positivos e negativos, tá certo? Bom, eu já vou te adiantar que a minha carteira caiu cerca de 15% aí, tá? Nos últimos 18 meses, um ano e meio pra cá que começou essa queda mais brusca, a minha carteira desabou uns 15%, tá bom? E o que eu fiz? Eu fui comprando, né, pra equilibrar os meus investimentos. Porém, estamos em oportunidade. A gente consegue hoje comprar fundo imobiliário de tijolo pagando cerca de 1% ao mês. Pagava 8, hoje paga 1. Por quê, André? Porque as cotas caíram, tá? E você tem que lembrar o seguinte, os dividendos são pagos pelo número de cotas, não pelo valor total que você tem, tá bom? Então se uma cota que era de R$100 te pagava R$10 de dividendo de fundo imobiliário, hoje se ela está custando 50, ela caiu pela metade, ela vai te pagar, você vai comprar ela por 50 e ela vai continuar te pagando 10. Então você entendeu esse movimento? Hoje com R$100 você compra 2 cotas e leva 20 de dividendo, não apenas 10. Então a gente consegue ganhar mais aluguéis sobre isso, tá bom? O raciocínio é simples e é isso aí mesmo, os fundos imobiliários não tem tanto segredo, eles são muito mais fáceis inclusive de analisar, na minha opinião, do que as próprias ações na Bolsa de Valores. Bom, então vamos lá, o primeiro passo para você entender o porquê que sua carteira de fundos imobiliários está caindo. Né? A gente tem que falar sobre o cenário macroeconômico aqui do Brasil, tá? E aí a gente vai entender o quê? Os juros estão em alta. E por que eles estão em alta? Porque, infelizmente, a inflação saiu do controle. O governo brasileiro vem gastando mais do que deveria, né? A gente está vendo aí um aumento da dívida pública, os investidores estrangeiros olham isso com maus olhos e aí não tem jeito, acabam retirando seus investimentos do Brasil, o dólar sobe. Tá, com o dólar mais caro, a inflação sobe também. Ah, André, mas por quê? Porque nós importamos produtos aqui. Por exemplo, a gente importa grãos para plantar, a gente importa produtos eletrônicos para produzir, a gente importa matérias-primas para produzir até mesmo vestuário, enfim, roupas. Tudo isso faz com que os nossos produtos fiquem mais caros e aí, consequentemente, a nossa inflação aumenta, tá? E o Banco Central não tem outra solução a não ter que aumentar os juros aqui no Brasil. E quando ele aumenta os juros aqui no Brasil, o crédito fica mais caro. As empresas tendem a investir menos, né? A gente tem um aumento do desemprego, porque as empresas estão contratando menos. Em contrapartida, os juros dos empréstimos ficam mais caros, os juros da renda fixa para quem também coloca o seu dinheiro ali na renda fixa, também fica mais alto. Em contrapartida, a Bolsa de Valores ela cai. Por quê? Né? Os investidores que estão de olho ali nas ações de Bolsa de Valores, nos fundos imobiliários, eles começam a tirar o seu dinheiro daqui e migram para a renda fixa. Bom, agora que você entendeu por que os seus fundos imobiliários estão caindo, vamos entender aqui alguns pontos importantes, tá? Outro passo que você tem que avaliar dentro da sua carteira de investimentos de fundos imobiliários é a qualidade dos fundos imobiliários que você está investindo. O primeiro ponto é a gente avaliar a vacância, tá? Ou seja, a vacância está acima do normal? Por exemplo, o que você pode fazer? Tá? Eu vou pegar um fundo imobiliário de laje corporativa e comparar com outro fundo de laje, tá certo? Similares, né? Poxa, um fundo está com uma vacância de 10%, o outro está com 30%. Por que isso pode estar acontecendo? Porque que um fundo imobiliário tem 10% dos seus imóveis desalugados e o outro tem 30% dos seus imóveis desalugados? Será que são imóveis que estão bem geridos? Será que estão bem localizados? Né? Será que são bons imóveis realmente? Então a gente tem que entender isso. Por quê? Quanto maior a vacância, menor o dividendo. Quanto menos inquilinos, menos receita, menor os dividendos. Então a gente tem que tomar cuidado. Já para você avaliar então se os dividendos estão caindo, você pode também fazer aí um comparativo, tá? Se os dividendos estão
sendo pagos na mesma proporção, ou eles estão em queda? Porque se tiver em queda, a gente tem que entender o porquê que o gestor está pagando menos dividendo, sendo que outros fundos imobiliários estão até aumentando o pagamento de dividendos, tá? Mais um ponto é o patrimônio líquido, né? Aí a gente vai falar sobre a qualidade dos imóveis, avaliar se eles estão bem localizados, se são bons imóveis, tá certo? Isso é muito importante, tá? Não deixando de lado, claro, também a gente entender a gestão, tá? E a gestão é fácil a gente entender. Se ele vem pagando bons dividendos, dividendos perenes nos últimos anos, né? É um fundo que está preocupado aí com o cotista, sempre fazendo compra de novos imóveis, imóveis de qualidades, também é um ponto importante, tá? E vamos falar agora também mais um ponto para você entender se sua carteira está bem atrativa ou não, né? O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, é mais um ponto também para a gente entender se a gente comprou fundos caros, fundos, né, que estão muito baratos, a gente tem que entender o porquê que ele está tão barato. E aí o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, vai mostrar isso pra gente, tá? O PVP estando em 1, ele está no preço justo, ou seja, eu estou comprando todos os imóveis daquele fundo imobiliário pelo preço justo. Abaixo de 1, eu estou pagando mais barato do que ele vale, tá? Acima de 1, você está pagando mais caro, tá bom? Abaixo de 1, entrar então é ruim? Não, muito pelo contrário. Sendo um bom imóvel que está com uma vacância controlada, está pagando bons dividendos, está com uma gestão equilibrada, está com, né, uma organização financeira, o PVP baixo é um bom sinal que você está comprando com oportunidade. Bom, vamos a alguns pontos que iniciantes acabam cometendo erros na sua carteira ou erro nesse histórico aí de gestão da sua carteira de investimentos e acabam cometendo alguns erros, tá? O primeiro ponto é comprar fundos imobiliários que estão com altos dividendos sem observar os riscos, tá certo? Isso aconteceu muito aí nos últimos anos, fundos imobiliários que estavam pagando um dividendo muito alto, tem alguns ainda pagando dividendos muito alto, e você compra porque tá de olho, tá ganancioso pelos dividendos. Você não entende o porquê que você comprou, né? Você olha lá, pagando muito dividendo, 20, 25% ao ano, esse que eu quero. Só que aí às vezes você está entrando numa bela de uma furada com o risco altíssimo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no DEVA11, que é um fundo imobiliário que despencou aí nos últimos anos e também pagando altos dividendos acabou atraindo muita gente, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O DEVA11 hoje, uma cota dele custa R$ 29,00, tá? Ele pagou nos últimos 12 meses 20,81% de dividendos. Aí você vai falar, olha lá que dividendo maravilhoso! Poxa, tá pagando muito mais do que o XPML11, tá pagando muito mais do que um KNR11, que são fundos mais tradicionais e são bons fundos, né? Ah, vou comprar esse aqui porque tá pagando demais, vou colocar todo o meu dinheiro nele e vou ganhar 20% ao ano. E aí você tá cometendo uma grande furada, porque é um fundo imobiliário de grande risco. Olha aqui, ó, só nos últimos 12 meses o fundo despencou 14%, tá? Se você tivesse colocado R$ 1.000 nos últimos 5 anos nesse fundo, hoje você teria R$ 396, tá? Então não adianta nada ele tá pagando um dividendo alto, sendo que as cotas despencaram, tá certo? Bom, olha o que aconteceu aqui com o DEVA11 quanto aos seus dividendos, né? Olha aqui o gráfico, como ele caiu o pagamento dos dividendos, né? Foi grotesco essa situação, tá bom? Então não dá pra gente olhar só um fundo imobiliário pagando muito dividendo sem avaliar os riscos. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, eu puxei no Investidor 10 os fundos imobiliários que estão pagando maiores dividendos, né? E olha ali, ó, tirando o HGPO11, que deve ter tido alguma questão de venda de imóvel e pagou um dividend yield muito alto, olha os outros fundos imobiliários aqui, ó, a maioria pagando altíssimos dividendos, todos estão no negativo, pessoal, todos, né? O HGPO, que é o primeiro ali, também negativo, mas está quase no 0 a 0. O restante aqui, ó, tombou muito, né? Se a gente pegar o DEVA11 que eu citei, ele caiu 14%. A gente tem fundos imobiliários que despencaram 29%, 53%, né? 29%, 36%. Então são fundos imobiliários que estão pagando um dividendo na casa de 20%, mas o seu patrimônio desabou. Então não faz sentido investir num fundo imobiliário como esse. O segundo ponto é a gente avaliar o preço sobre o valor patrimonial, que a gente já citou ali em alguns pontos para você entender pontos positivos para se comprar um bom fundo imobiliário, tá? E aí, como é que funciona? Eu vou te explicar isso aqui, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada então no MXRF11, que é um fundo imobiliário hoje, que é o maior em relação ao número de cotistas, tá certo? Olha lá, o MXRF11 hoje, o PVP dele está em 0,99. Lembra que eu te contei que em 1 ele está no preço justo? 0,99 me mostra que ele está praticamente ali negociando hoje no preço justo, tá? Como é que a gente avalia isso de forma mais fácil? Por exemplo, aqui no site Investidor 10, a gente tem lá, ó, informações sobre o valor patrimonial. O valor patrimonial por cota do fundo hoje
deveria estar custando cada cota R$ 9,07. Tá? É o valor justo para ele. Já o valor da cota hoje está em R$ 8,97. Então, se eu dividir o valor da cota pelo valor patrimonial, a gente vai ter 0,99, ou seja, está muito próximo, tá certo? Vamos mostrar um outro fundo imobiliário aqui que eu acredito que tem muita qualidade e você deva conhecer, que é o XPML11. O PVP dele hoje está em 0,84, que me mostra que ele está muito barato. Tá? Por exemplo, ó, cada cota do fundo hoje do XPML11 deveria estar custando R$ 117, mas a gente pode comprar ele por R$ 97 hoje, né? Ou seja, ele está muito barato em relação ao seu patrimônio, tá certo? A gente pode comprar ele com bom desconto aqui. Um terceiro erro que eu aponto aqui dos iniciantes que cometem com a sua carteira é não diversificar, né, os fundos imobiliários. Por exemplo, o cara está ganancioso, olhou o DEVA11 pagando 21%, coloca todo o dinheiro no DEVA11. Né? Isso é um erro enorme. A gente tem que diversificar a nossa carteira de fundos imobiliários. E aí algumas dicas aqui. Por exemplo, você pode ter 50% de fundos imobiliários de tijolo, 50% de fundos imobiliários de papel. Eu, por exemplo, tenho 70% hoje de fundos imobiliários de tijolo, 30% de fundos imobiliários de papel, e mesmo assim eu vou abrindo a minha carteira com mais ativos. Por exemplo, eu tenho mais de 20 ativos na minha carteira porque eu tenho um patrimônio alto hoje, né? Se você está começando, ter 5 ativos na sua carteira já é uma boa diversificação também, tá? Um outro cuidado, fundos imobiliários de tijolo, você tem que ter um fundo com mais de um ativo. Não vai pegar um fundo imobiliário de tijolo com um único ativo, com um único inquilino. Por quê, André? Porque se esse inquilino sair do ativo, você pode ter grandes problemas. Por exemplo, como o XPCM11, que é um fundo imobiliário monoativo, apenas um imóvel na sua carteira, tá? Olha o que aconteceu com ele. Se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 131. Então ele despencou, tá? E os cotistas, inclusive, estão sem receber aluguéis, né? Olha lá. O dividend yield atual 0%. Por quê? O inquilino saiu, ficou sem ninguém. A cota desabou, muita gente vendeu, né? Isso que se tem alguém querendo comprar, porque agora nessa draga que tá, imagine você querer colocar para vender, quem que vai comprar? Ninguém quer comprar um fundo imobiliário igual a esse, tá? Então você fica com o dinheiro preso, na verdade. Ele tem apenas um imóvel no Rio de Janeiro e não consegue alugar para ninguém, tá? Mas se a gente olhar o cenário atual dos fundos imobiliários, tá tudo muito positivo, né? A gente está encontrando vários fundos imobiliários de qualidade sendo negociados abaixo, né, do seu preço. Então eu venho comprando, porém eu compro a cada 15 dias, tá certo? Eu não tô indo ganancioso gastando todo o meu caixa, porque eu acredito que ainda tem espaço para cair mais. Porém, eu acredito que já caiu muito, tá certo? Pode cair mais. Mas a tendência, né, nos próximos anos se vier um governo, por exemplo, de direita, esses fundos imobiliários vão subir com a Bolsa de Valores. Quando, né, a taxa de juros começar a cair, uma hora vai ter que cair, os fundos imobiliários vão subir com força. Mas isso não é do dia para a noite, precisa ter paciência, por isso que você tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira nesse momento, tá legal? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.